Olá, meus amigos, muito bom dia para todos. Como sempre, é um prazer muito grande estar com todos vocês, principalmente falando das coisas de Deus. Nós vamos dar sequência ao que falamos nos dois programas anteriores sobre a fé mentirosa. Nós temos falado das mentiras que parecem verdade. E nos programas anteriores, nós falamos da fé mentirosa. Muita gente diz que tem fé em Deus. Aliás, o mundo inteiro diz que tem fé em Deus. E eu quero provar a vocês que essa fé é mentirosa. Porque se o mundo realmente tivesse fé em Deus, ele seria um paraíso. Não é verdade? Ele seria diferente. Mas como essa fé é mentirosa, e muitos são os pastores que não tratam desse tema, porque para muitos pastores fé significa pegar um envelope e colocar uma grande oferta. Para muitos pastores, não todos naturalmente, fé significa ir na igreja todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Então eles não falam disso. Então as pessoas pensam, elas nascem nessa mentira, achando que elas têm fé em Deus pelo fato de darem oferta, pelo fato de irem na igreja. Então elas acham isso. E o mundo, a cada dia que passa, piora. E eu quero mostrar para vocês, com a Bíblia Sagrada, o que é a verdadeira fé. Depois, com calma, você pode ler no Salmo 112, que diz assim: bem-aventurado, feliz, o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Então, a característica, são várias características da fé, mas aqui nós encontramos três características. Primeiro, temor. É o princípio. O rei Salomão ensinou isso. Segundo, os seus mandamentos, quer dizer, a palavra de Deus. Não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. E em terceiro, o prazer. Então a pessoa que tem fé em Deus, que crê em Deus, ela tem que carregar com ela essas três características, essas três palavras: temor, prazer, as coisas de Deus, a palavra de Deus. Ela tem prazer em ler, em obedecer a palavra de Deus. E é aí que a gente vê a fé da pessoa. E o resto são consequências, como diz Deuteronômio 28. Então, as pessoas no mundo falam: não, eu creio em Deus. Mas elas matam, elas prostituem, elas mentem, elas enganam, elas tentam destruir as outras, mas elas falam: eu tenho fé em Deus. E a gente lendo a Bíblia, a gente vê que é justamente o contrário. A pessoa que tem fé em Deus, ela tem amor no coração, ela perdoa. A pessoa que tem fé em Deus, não quer dizer que ela seja uma pessoa que não tenha erros. Não, ela tem erros. Mas esses erros grosseiros que a gente tem visto pela televisão, isso não existe. Isso não existe. O pastor que ama a Deus, ele tem prazer de ensinar a verdade. Porque a verdade está no sangue dele. Ele se libertou com a verdade, ele conheceu a verdade, ele nasceu de Deus com a verdade. Então, o prazer que ele tem é levar às pessoas essa mesma verdade que ele tem. É o que acontece comigo já há 30 anos, posso dizer assim, um pouco mais. Eu tenho prazer de falar para as pessoas das coisas de Deus. Eu sei que eu não agrado muita gente, mas também eu não estou preocupado em agradar. Eu estou preocupado em agradar a Deus. E quando a gente agrada a Deus, a gente vai desagradar o mundo, a gente vai desagradar o diabo. Então essa é a minha preocupação. Então a pessoa que tem fé em Deus, ela carrega esse prazer dentro dela. Ela carrega o temor dentro dela. Ela, antes dela errar, dela cometer um pecado, ela pensa: peraí, se eu for trair a minha esposa, eu vou trair o meu marido, eu estarei traindo em primeiro lugar Deus. Então ela carrega esse temor dentro dela. Não, se eu mentir para ganhar um dinheiro a mais, eu não estou mentindo para o meu patrão, eu não estou enganando o meu patrão, eu estou mentindo e tentando enganar a Deus, como a gente não engana nem mente para Deus.
Então a pessoa carrega esse prazer dentro dela. Ela tem prazer de ler a palavra, de meditar na palavra, de compartilhar a palavra, de dividir a palavra de Deus, mesmo que ela esteja passando por algum problema. Porque nenhuma parte da Bíblia diz que o cristão não passaria por problema. Muito pelo contrário, está escrito que ele teria aflições. Mas ela tem esse prazer, ela carrega esse prazer, fica estampado, todo mundo vê. Assim como essa camisa que eu tenho aqui, ó, todo mundo nota. Eu posso ter os olhos verdes, mas a pessoa vai olhar para a minha camisa. Eu posso ter uma espinha no rosto, mas a pessoa vai olhar para a minha camisa. Por quê? A fé é assim, a fé fica estampada. As pessoas veem nos nossos olhos, na nossa forma de vestir, de andar, de falar, no nosso sorriso, no nosso falar. A pessoa nota, porque a gente carrega algo de Deus dentro da gente. Então, o Salmo 112, já nos primeiros versículos, ou no primeiro versículo, fala: bem-aventurado o homem que teme a Deus e que tem em seus mandamentos prazer. Eu pergunto, você tem prazer nas coisas de Deus? Ou você só vai à igreja para receber elementos ou bênçãos? Agora, eu também não culpo você, porque os pastores só ensinam isso. Como os pastores hoje querem competir, querem ser um maior do que o outro, a ponto de querer destruir o outro, a ponto de querer ver o outro na lona, na lama. Então eu não culpo as pessoas, porque as pessoas vão por aquilo que os pastores oferecem. Então, você abre uma igreja e você prega a palavra de Deus, ninguém quer. Ninguém quer, ninguém está interessado, não. As pessoas nem têm a Bíblia. Nem se importa de ter a Bíblia. Agora elas compram uma revista do artista. Elas compram uma revista do artista. Para saber da vida do artista, aí elas querem saber. Se morre um ator, um cantor, aí elas vão até no enterro. Agora, querer saber das coisas de Deus, ninguém está interessado. Mas por quê? Porque os pastores não levam esse interesse para as pessoas. Eles obrigam as pessoas como se as pessoas fossem propriedade deles. Propriedade. Hoje existem igrejas hoje que estão fazendo a mesma inquisição que a Igreja Católica fazia no passado. Quer dizer, é a única igreja que salva, é só aqui que você vai ser abençoado, é só na minha reunião que você vai ser abençoado. Então é uma inquisição branca, da mesma forma que aconteceu com a Igreja Católica no passado com os cristãos. Então, as pessoas, elas vão com medo, elas vão arrastadas, elas não vão com prazer. Elas não vão com prazer. Quer dizer, esse é o problema. Então as igrejas hoje, além de serem competitivas, de serem, uma quer ser maior do que a outra, quer ser melhor do que a outra, quer ter mais pessoas do que as outras, quer ter mais recursos do que as outras, e muitos são os pastores que estão caindo nessa armadilha do diabo. E talvez você, pastor que me escuta também, que me vê, você está caindo nessa armadilha. Você quer ser, você quer aparecer, e você não tem tempo de ensinar a verdade para as pessoas. Porque o seu afã é de querer crescer, que é envelope hoje de manhã, de tarde, você dá sal, dá pedra, você dá árvore, você dá feijão, dá arroz, dá farinha, você dá tudo. Você não sabe nem o que você deu no dia de ontem. De tanta coisa que você dá, você não sabe o que você deu no dia de ontem. Agora, a palavra levar as pessoas a ter prazer nas coisas de Deus, a temer a Deus, a respeitar a Deus, você não tem tempo. Porque são tantas coisas que vocês dão, e são tantas coisas que as pessoas pegam, que você não lembra, eu digo com toda sinceridade, você não lembra o que você fez no dia de ontem. Quer dizer, isso não é fé em Deus. Isso não é fé em Deus. Jesus, quando sentava com os discípulos, Jesus ensinava os discípulos. Quanto tempo faz que você não prega os evangelhos, por exemplo? Perseverança, paciência, ansiedade, perdão, não julgar para não ser julgado. Quanto tempo que você não prega as coisas simples que Jesus pregava? Eu, quando comecei na igreja, eu aprendi tudo isso. Porque o meu pastor, ele ensinava, ele tinha prazer de ensinar com simplicidade. Hoje ele está morto. Mas foi um pastor que me ensinou muito. Eu aprendi muito com ele, porque ele pregava as coisas simples. Jesus sempre foi simples.
Jesus sempre foi simples, mas você não. Você quer ser sofisticado, você quer botar um terno caro, você quer botar um relógio que aparece mais o relógio do que o seu braço, o seu pulso. Você quer botar uma gravata importada, você quer dar um jeito no cabelo, você enche a cara de maquiagem, mas a palavra de Deus, a verdade você não prega. Então, não me leva a mal, não. Você, pastor, você vai pagar caro diante de Deus. Você vai pagar muito caro diante de Deus, porque a verdadeira fé não é a pessoa botar a maior oferta na igreja. Muita gente vai dizer, mas Salomão foi um homem que botou 1000 holocaustos. Salomão não botou nada dele. Aqueles 1000 holocaustos não eram nada diante da riqueza que ele tinha, porque ele era rei. E o dinheiro não era dele. Não era dele. Quem colocou a maior oferta foi a viúva pobre. E está escrito isso na Bíblia. Por isso, meu amigo e minha amiga, no programa seguinte nós vamos seguir falando sobre isso. Por isso, eu sigo pedindo a sua ajuda para poder falar do meu livro. Dar esse livro aqui para as pessoas. Você quiser me ajudar, eu coloco o número da conta. Eu trato desses temas nesse livro. Você que quer me ajudar, você que pode me ajudar. Às vezes você fala assim, não, eu vou ajudar. E às vezes você não ajuda. Não precisa falar que você vai ajudar. Se você quiser ajudar, você vai lá no banco e você deposita 100, 200, 300, o que você puder ajudar. O que você quiser ajudar. Eu te agradeço. E com a sua oferta, eu vou seguir falando a verdade para as pessoas. Enquanto Deus me der fôlego, eu vou seguir falando a verdade para as pessoas. Que tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a todos. Obrigado.